Olá, aluno, olá, internautas. TV Web Unip Objetivo no ar, com mais um programa Atualidades Online. Hoje, abordando o tema da redação no Enem 2016. Uma prova muito importante que no ano passado teve 6,5 milhões de participantes que realmente fizeram a redação e, por isso, a maior prova de redação do país. E vamos hoje saber como é que essa prova é corrigida, como é que ela é analisada, quais são os conceitos que permeiam a análise de uma boa prova de redação. E para isso estamos aqui com a professora Cida Custódio, coordenadora de redação do curso Colégio Objetivo, que vai nos falar um pouquinho da redação no Enem 2016. Olá, professora Cida. Olá, João Paulo, tudo bem? Olá, você que está se preparando já para a prova do Enem. Você deve já ter tomado conhecimento de que apenas 104 estudantes obtiveram nota 1000 na redação do Enem 2015. E cerca de 53 mil candidatos tiraram nota 0. Então, esses dois extremos aí são bastante preocupantes e podem servir como um alerta para você perceber como é importante, desde já, você se preparar, não apenas para acertar as questões propostas nos 2 dias de prova do Enem, mas também disponibilizar tempo para treinar boas redações que vão garantir a você, talvez, o ingresso na faculdade dos seus sonhos. Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer quais são os critérios de correção adotados pela banca examinadora do Enem. Por que nós estamos fazendo essas aulas de atualidades e estamos falando especificamente dos vestibulares mais concorridos de São Paulo? E você, lógico, pode pensar em outros vestibulares também e enviar para nós dúvidas acerca disso. Nós estamos à sua disposição para esclarecer. Nós vamos pensar, por exemplo, na FUVEST. Há algum tempo atrás, uns dias atrás, nós estivemos aqui com você para falar sobre os critérios de correção adotados pela FUVEST. Hoje nós viemos para falar dos critérios de correção adotados pelo Enem. Por quê? Porque são diferentes. Claro que em todos os casos, espera-se que você faça uma redação dissertativa, exceto na Unicamp, depois nós vamos falar numa outra aula sobre a Unicamp, mas nos outros sempre você vai desenvolver um texto dissertativo, argumentativo, e é claro que você precisa demonstrar domínio do padrão culto da língua, você precisa apresentar um texto coerente, você precisa apresentar um texto coeso, você precisa elencar argumentos que tenham consistência, que sejam capazes de dar sustentação ao seu ponto de vista, ao ponto de vista que você escolheu defender, e a conclusão também é muito importante. Então, claro que em todas as provas isso é esperado, tudo isso é exigido de você, mas cada banca adota critérios diferentes e com valores diferentes. Por isso é importante você prestar atenção, você hoje que vai treinar para o Enem. Lembrando que a grade de correção, se você é nosso aluno, você conhece a grade de correção do Enem. Se você não é, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que o próprio Enem tem a dizer sobre a prova de redação? Então vamos acompanhar aqui. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que você deve ter desenvolvido durante os anos de escolaridade. Bem, vamos agora eliminar uma dúvida que ainda ocorre a muitos estudantes. Texto em prosa. O que é um texto em prosa? Nós temos, na verdade, duas formas de escrever. Ou nós escrevemos em prosa, ou nós escrevemos em verso. São essas as únicas duas maneiras de se escrever. O texto em prosa é aquele texto que ocupa toda a extensão da linha, ele é dividido em parágrafos e, lógico, não tem preocupação com rima, não tem rima. Essas são as características do texto em prosa, que é o texto que normalmente você faz na escola. O texto em verso,
ele ocupa apenas uma parte da linha, ele é dividido em estrofes e ele, eventualmente, na maior parte das vezes, tem preocupação com rima. Não é obrigatório, mas normalmente tem preocupação com rima. Nunca o vestibular vai pedir para você desenvolver um texto em verso. Sempre vai ser em prosa. Então, fica até redundante dizer, faça uma dissertação em prosa, porque não tem outro jeito de redigir uma dissertação que não seja em prosa, tá? Aqui também está falando que o texto vai ser do tipo dissertativo argumentativo. Por quê? Porque existem duas formas de dissertar. Existe a dissertação que é expositiva. É uma dissertação em que você adota total isenção quando você vai abordar um assunto. Você não precisa defender um ponto de vista e nem precisa rolar argumentos para comprovar esse ponto de vista. Nesse caso, estamos falando da dissertação expositiva. O outro tipo de dissertação é a dissertação argumentativa. É aquela em que, obrigatoriamente, você defende um posicionamento, você defende um ponto de vista com argumentos que sejam consistentes, que sejam bem fundamentados, porque eles vão ter que comprovar a validade do seu ponto de vista. Daí a expressão dissertação argumentativa, porque ela tem uma finalidade, que é a finalidade de persuadir o leitor, de convencer o leitor de que o ponto de vista adotado por você na sua redação é um ponto de vista que tem procedência, tá bom? Então, esclarecido isso, podemos agora partir para os critérios de correção. Nós vamos para a competência, são 5 competências que o Enem leva em conta, 200 pontos cada uma, totalizando 1.000 pontos. E nós queremos que você engrosse esse contingente aí, 104 estudantes tiraram nota 1.000. Não, vamos engrossar esse contingente aí, vamos passar de 104, talvez 104.000, por que não? Por que não 104.000 ou até mais? Né? Num universo de mais de 6 milhões de redações, por que não? Leve isso como um desafio, encare isso como um desafio. Eu vou tentar alcançar a nota 1.000, por que não? Por que não? É possível? Vamos ver, eles não estão pedindo nada impossível, não. É possível se você treinar, se você prestar bastante atenção e você submeter a sua redação à apreciação sempre de um professor, de um especialista, para você ver quais são as falhas que precisam ser corrigidas, quais são as qualidades que precisam ser aperfeiçoadas, é possível sim. Vamos então para a competência número 1. Básico isso, né? Básico. A dissertação é a mais clássica das modalidades redacionais. Ela é a mais rigorosa das modalidades redacionais. E é claro que numa dissertação, obrigatoriamente, você precisa demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Então vamos lá, quais são as expectativas da banca? Espera-se que o estudante revele bom domínio da norma culta, ainda que com pontuais desvios gramaticais ou transgressões pontuais das convenções da escrita. O que significa ser um estudante que revele bom domínio da norma culta? Você sabe que tem duas normas, né? A norma culta, a norma formal e a norma popular. E a norma informal. A informal, lógico, você usa o tempo todo para se comunicar oralmente, principalmente. E a norma culta é aquela norma que é transmitida pela escola para que em determinadas circunstâncias você esteja capacitado para fazer uso dela. Por exemplo, no meio acadêmico, por exemplo, para prestar um vestibular, por exemplo, para uma entrevista de trabalho, você precisa fazer uma redação, você vai adotar a norma culta da língua, para você escrever para uma autoridade, você vai adotar a norma culta. Então, há situações que exigem o domínio dessa norma culta. Agora, não vamos confundir norma culta com norma rebuscada. Então, às vezes, alguns estudantes têm o hábito de ir lá no dicionário e ficar procurando palavras pouco usuais para colocar no texto, porque ele acha que ele vai impressionar a banca se ele usar palavras cujo significado a maioria das pessoas desconhece. Não faça isso. O que se espera de um estudante que domine a norma culta é que ele seja um bom leitor. Um bom leitor de textos diversificados, de textos exemplares, de textos bem escritos. E ele, com essa leitura, ele ganha repertório
linguístico que o capacita a escrever respeitando as normas gramaticais. Então, domínio da norma culta. Agora, o Enem tem uma maneira de corrigir muito peculiar as falhas gramaticais. Diz que é politicamente incorreto você falar erros, né? Que não é bom, traumatiza. Então, tem que falar falha, desvio. Então, desvios gramaticais. Suponhamos que você cometa um desvio de crase. Você usou crase onde não devia. Se isso acontecer uma única vez no seu texto, o Enem não vai descontar nada. Agora, se você reincidir nessa mesma falha de crase, aí você começa a receber desconto. E é sempre assim. Então, cometam falhas diferentes, porque aí vocês não vão ter desconto. Teoricamente, é assim que funciona. Reincidiu, começa a receber desconto. Tá? Eu coloquei uma vírgula onde não devia. Ou deixei de usar uma vírgula. Tem problema. Primeira vez? Tudo bem. Segunda vez, problema de pontuação? Cometeu falha? Opa, aí já tem desconto. Então, preste bastante atenção. Tá? Agora, as recomendações quanto a essa competência. Seja claro, objetivo direto. Empregue um vocabulário variado e preciso, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Quando você lê bastante, quando eu disse que você é um bom leitor, é um leitor de textos diversificados, textos bem escritos, você naturalmente enriquece o seu vocabulário, então você, na hora de escrever, você não encontra dificuldade para encontrar as palavras que traduzam com exatidão o seu pensamento, tá certo? Vamos agora à competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Vou traduzir isso aqui para você, vai ficar bem fácil. Porque às vezes eles usam uma linguagem um pouco rebuscada, aquela linguagem que eles não gostam de encontrar na sua redação, mas eles tornam mais complexo aqui do que, na verdade, precisa ser. O que eles estão dizendo aqui, resumidamente, é o seguinte. Eles vão avaliar nessa competência se você fez um texto dissertativo, então é o tipo de texto. Se você não fez outro tipo de texto, por exemplo, uma narração, uma descrição, uma crônica, você fez uma dissertação argumentativa. Então, primeiro, adequação ao tipo de texto. Segundo, eles vão avaliar também nessa competência adequação ao tema proposto. E você sabe que lá no alto da página, da folha de redação, lá no alto da página, o Enem já deixa claro, explícito, o tema de redação. Então, assim que você pegar a prova de redação, vá lá no alto da página e já identifique o tema proposto. E já aborde o tema proposto no primeiro parágrafo do seu texto, da sua redação, para evitar possíveis desvios do tema, para evitar possíveis fugas totais ou parciais ao tema. Tá? E lembrando que fuga pode ser... A regência pode ser fuga ao tema ou fuga do tema, tá? Dos dois jeitos você pode usar. Então, adequação ao tipo de texto, que tem que ser invariavelmente dissertativo e argumentativo, e adequação ao tema proposto, do qual você não pode fugir, tá certo? Então, ele está dizendo aqui. Agora, as expectativas da banca. Espera-se que o estudante compreenda o tema e o desenvolva a partir de um projeto pessoal de texto e de um repertório cultural produtivo. Espera-se ainda que ele revele domínio do tipo de texto solicitado, dissertativo, argumentativo. Então, ok? Então, tipo de texto e tema. Agora, quais são as recomendações? Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores, para compreender bem o que está sendo solicitado. Evite, porém, copiar trechos de tais textos. Construa uma argumentação consistente que revele domínio do tipo textual dissertativo argumentativo. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando estar atualizado em relação ao que acontece no mundo. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, a fim de evitar fuga total ou parcial ao tema. Bom, o Enem já está dando o caminho das pedras para você. Leia com atenção a proposta. Ok, você já sabe qual é a proposta, identificou. Aí, essa proposta, ela é acompanhada de textos que o Enem chama de textos motivadores. Também são conhecidos como textos de apoio. Também são conhecidos como coletânea de textos que acompanham o tema de redação.
Você deve, como diz o Neninho aqui, para compreender bem o que está sendo solicitado, você deve ler com atenção todos os textos da coletânea, grifar a ideia central, as palavras-chave de cada um desses textos, imaginando já como vai ser o seu projeto de texto e até que ponto você pode fazer uso de um ou outro dado dessa coletânea, mas lembrando que você precisa ter o seu próprio projeto de texto, você precisa ter o seu próprio posicionamento, você precisa ter o seu próprio repertório cultural. Ter repertório próprio é fundamental para você fazer uma redação que fuja da previsibilidade. Ah, professora, 6 milhões de pessoas escrevendo sobre o mesmo tema. Que chances tenho eu de fazer uma redação diferenciada, uma redação que tenha um traço de autoria, um traço de originalidade? É o seu repertório. Quanto maior for o seu repertório cultural, quanto maior for a sua capacidade de mobilizar conhecimento de diferentes áreas, quanto maior for o seu grau de informação, de atualização, maiores as chances de você fazer uma redação cujas ideias, cujos argumentos apresentados realmente enriqueçam o conteúdo do seu texto. Por isso é importantíssimo que você leia todos os dias. Não precisa ler muito, não. Pelo menos uns 20, 30 minutos por dia. Não deixe para ler só no final de semana. É o mesmo que você pensar, olha, eu não vou comer nada durante a semana, mas no domingo eu vou comer o dia inteiro. Funciona? Não, claro que não. Você precisa de nutrição todos os dias. Você precisa nutrir o seu cérebro todos os dias com leitura. Isso faz toda a diferença para ampliar o seu repertório. Muito bem. Competência 3. Estou falando muito, João Paulo, o que você está achando? Se você estivesse assistindo a essa aula, qual seria uma pergunta que você gostaria de fazer? Veja bem, professora, a gente podia... Todos esses temas aqui, que fique bem claro, são temas que o próprio Enem determinou, quer dizer, essas competências são competências do Enem, e isso é distribuído para a banca examinadora, eles têm tanto para os alunos quanto para os professores, para a banca examinadora, para eles são os temas que norteiam a correção. Então, determinações do Enem para tudo isso, né? Exatamente. Não são recomendações de um professor. Iniciativa nossa. São recomendações da banca. Isso mesmo, João Paulo, bem lembrado, porque às vezes você fica pensando, foi o objetivo que preparou tudo isso para mim, mas talvez isso destoie um pouco do que o Enem espera. Gente, isso aqui é do guia do participante do Enem. Nós estamos trazendo para você, só que nós estamos trazendo isso para você de uma forma facilitada. Então, guia, por sinal, que muitos alunos não leem, né? Fazem a inscrição, vão fazer a prova, mas não olham o guia. Pois é, João Paulo, muita gente despreza o guia, como também despreza manuais dos outros vestibulares, e aí quer que um milagre aconteça, aí fica procurando dicas de redação. Não existem dicas de redação, existem dicas de maquiagem, por exemplo, sabe? Como tirar as olheiras. Agora, dicas de redação não existem. Sabe o que existe para a redação? Orientações. E as orientações mais importantes são: leia. Leia bons textos, leia textos dissertativos, leia crônicas, leia os clássicos. Não deixe de ler. Professora, mas eu tenho minhas preferências, eu gosto de gibi, eu gosto de HQ, não tem problema nenhum. Nossa proposta não é excludente, nossa proposta é inclusiva, é de incluir leitura. Mas não deixe de ler, porque é a leitura que vai ensinar você a escrever. Uma vez você sabendo escrever, é só você prestar atenção às exigências e você vai, com certeza, obedecer sem dificuldade a essas exigências. Vamos, então, à competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Expectativas da banca. Espera-se que o estudante seja capaz de estabelecer uma relação produtiva entre a seleção de ideias e informações e seu projeto de texto. Recomendações. As ideias desenvolvidas em seu texto devem corresponder aos conhecimentos de mundo relacionados ao tema. Procure escrever de modo inteligível, de modo compreensível.
Cada parágrafo deve apresentar informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Eu li tudo isso de uma vez, porque aí nós vamos explicar para você que isso aqui se refere, tudo isso aqui, à competência chamada coerência. Coerência textual. Bom, normalmente nós conhecemos a palavra coerência quando nós estamos conversando e falar, isso aí é uma incoerência, isso é uma contradição. Quando as pessoas estão, por exemplo, tentando provar um ponto de vista e elas não conseguem, ou elas se confundem, elas não têm convicção, elas não têm domínio do assunto. Normalmente quem não tem domínio do assunto, quem não tem opinião formada, tende a incorrer em contradições, tende a cometer incoerências. Por isso o Enem alerta nessa competência, no comecinho aqui, vou ler de novo, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, não é apenas você falar, olha, eu vou mostrar que eu tenho conhecimento do assunto. Então, num parágrafo eu abordo um aspecto do tema. No outro parágrafo eu abordo um aspecto completamente diferente. No outro aspecto. Não. Todos os argumentos que você selecionar para registrar no seu texto, eles devem estar a serviço da defesa de uma tese. Eles devem girar em torno de uma tese. Então, eles não podem se chocar entre si. Eles não podem um derrubar o outro. Então, você, num parágrafo, defende um determinado ponto de vista. No outro parágrafo, você desconsidera, esquece o que você escreveu, defende o outro. Outra coisa que denota incoerência e sobre a qual você deve refletir. Quando você não tem opinião formada, pense nas pessoas que são entrevistadas na rua. Quando se pergunta a elas sobre alguma coisa que elas não conhecem ou sobre a qual elas não têm opinião formada. Então, você chega para a pessoa e fala assim, o que você acha do processo de indexação? Aí a pessoa fala, indexação? Eu não sei o que é indexação. Ela não fala isso. Muito difícil. Normalmente ela fala assim, depende. Aí você fala assim, depende de quê? Depende que cada caso é um caso. Então, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que cada pessoa tem uma opinião sobre isso, né? É? Como é que isso acontece? É assim, tem uns que são contra e tem outros que são a favor. Mas e você? Eu acho que é precipitado da minha parte eu dar uma opinião, assim. E aí o entrevistador desiste, porque ele chega à conclusão de que você não tem opinião formada e, portanto, você não vai. Procure você agora no dicionário o que é indexação, que eu não vou falar, tá? Mas, você entendeu? Reúna evidências, exemplos, justificativas, hipóteses em torno da defesa de um ponto de vista. Isso garantirá coerência textual e tenha sempre conhecimento do assunto. Se você não tiver conhecimento, leia com atenção os textos motivadores, que eles vão dar pelo menos algumas informações básicas para você, e você, lógico, vai desenvolver essas informações. Jamais copie trechos da coletânea, jamais copie trechos da coletânea, nem de questões da prova. Não copie, porque tudo isso vai ser desconsiderado na hora de se corrigir a sua redação. Tá? Mas desenvolva opinião própria, desenvolva senso crítico, desenvolva espírito reflexivo. Porque se você tiver opinião formada, você jamais vai cometer incoerência. Por quê? Porque você tem um ponto de vista definido e não vai ter dificuldade em defendê-lo. Competência 4. Falamos de coerência, agora vamos falar de coesão. Professora, se nós tivéssemos que estabelecer uma diferença entre coerência e coesão, o que seria? Coerência está ligada ao conteúdo. Coesão está ligada à forma. À forma. Vamos ver então. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Expectativas da banca examinadora. Espera-se que o estudante articule muito bem as ideias do texto. Isso implica o emprego de recursos coesivos, conjunções, preposições, advérbios e locuções adverbiais, entre outros, que estabeleçam a devida conexão entre orações e parágrafos do texto. Recomendações. Utilize em sua redação recursos linguísticos que garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso.
Estabeleça entre as frases uma relação que assegure a sequenciação lógica do texto e a interdependência das ideias. A coesão consiste em você lembrar que quando você é alfabetizado, você começa a ser alfabetizado, escreve algumas palavras, a professora manda você desenhar uma casinha. Aí você desenha a casa, a professora fala, agora escreve embaixo, o que você desenhou? Aí você escreve lá, casa. Aí ela pergunta para você, o que é isso? Você fala, uma casa. Mas é qualquer casa? Não. É a minha casa. Minha, pronome possessivo. Ah, e você mora sozinho nessa casa? Não. Com quem mais que você mora? Ah, eu moro com o meu pai, com preposição. Meu pai, meu, pronome possessivo. Minha mãe, minha, pronome possessivo. E meu irmão, e, conjunção aditiva, meu, pronome possessivo. Naturalmente, nós usamos conjunções, preposições, pronomes e advérbios para juntar palavras e formar orações. No texto dissertativo, a mesma coisa. As palavras precisam ser ligadas entre si por esses elementos de ligação, de conexão, que são os recursos coesivos. E eles não apenas ligam palavras que se juntam a outras palavras, que vão formar orações, que vão se juntar a outras orações e vão formar períodos, que vão se juntar a outros períodos e formar parágrafos, que vão guardar relação com os outros parágrafos, porque os parágrafos, eles são separados apenas para suavizar a leitura e facilitar a compreensão do texto, mas eles precisam estar conectados entre si. Para isso, você conta com os recursos de coesão, que são, repito, conjunções, preposições, pronomes e até mesmo advérbios. Por isso é importante conhecer a função deles. Então, você, por exemplo, começa falando sobre a violência contra a mulher. Foi o tema do ano passado no Enem. Aí você tem dois aspectos a abordar sobre o assunto. Então, no segundo parágrafo você fala, em primeiro lugar, cumpre registrar que o número de mulheres que vem sofrendo violência tal. Se você usou em primeiro lugar, o que se espera que você faça no parágrafo seguinte? Em segundo lugar. Se você começa um dos aspectos mais importantes relacionados a esse tema, parágrafo seguinte, outro aspecto a ser levado em consideração, isso é coesão textual. E, professora, e na hora de concluir? Dessa forma, portanto, em decorrência disso, ou seja, levando em consideração o que foi dito antes, isso é coesão. Você leva em consideração o que foi dito no parágrafo anterior, não desconsidere isso, e aí você não vai ter problemas com coesão. Por último, aquela competência que representa um desafio, porque é completamente diferente de todos os outros vestibulares. Esse é o grande diferencial do Enem. É a competência 5. Elaborar a proposta de solução para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos e à diversidade sociocultural. Expectativas da banca examinadora. Espera-se que o estudante elabore proposta clara e inovadora relacionada à tese e bem articulada com a discussão desenvolvida no texto. Recomendações. Apresente um detalhamento dos meios empregados para a realização da proposta. Evite sugestões vagas gerais. Formule sugestões mais concretas, específicas, sempre levando em consideração valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diferenças culturais. Vejam que o Enem dedica 200 pontos a um parágrafo da redação, que é o parágrafo conclusivo, que é o último parágrafo. Dedica 200 pontos à conclusão. Por quê? Porque o Enem sempre trata de um problema na proposta de redação. Então, o Enem faz uma espécie de um fórum de cidadania. Então, convoca lá milhões de estudantes do país inteiro a discutir um determinado assunto e depois o Enem convida esses estudantes que estão participando do fórum a propor maneiras de solucionar o problema. Aí entra a conclusão. Então, a conclusão tem, em primeiro lugar, que levar necessariamente em conta o que você denunciou como problema ao longo do texto, na tese e no desenvolvimento, nos parágrafos de argumentação. Levando em consideração o que você abordou no começo e no meio do texto, você vai formular uma conclusão que apresente propostas para solucionar o problema abordado ou para, pelo menos, minimizar o problema. Porque, às vezes, não tem como resolver
completamente. E aí você tem que pensar nos atores, nos agentes, nas entidades, nos poderes que podem atuar para uma ação conjunta de solução do problema. Então você vai pensar na família, no papel da família, o que cabe à família fazer o quê? Naquele assunto, se couber. Cabe à escola fazer o quê? Cabe à sociedade fazer o quê? Cabe aos poderes, você tem que saber qual é a função do legislativo, do judiciário, do executivo. Cabe às ONGs, as organizações não governamentais, fazer o quê? Cabe à mídia, ao conjunto dos meios de comunicação de massa, fazer o quê? Você precisa conhecer o papel de todos esses agentes na sociedade, porque aí você vai solucionar três deles, e vai mostrar na conclusão o que cada um deles detalhadamente pode fazer. Por isso, no Enem, a conclusão é a parte mais longa do seu texto. O parágrafo mais longo do texto dissertativo na prova do Enem é o parágrafo de conclusão, porque é o parágrafo que você vai dedicar a explorar detalhadamente, sem ser vago, sem ser utópico. Você vai detalhar como se pode levar a cabo determinadas medidas que possam, como eu disse, solucionar ou minimizar algum problema. Então, treine isso, três possíveis formas de resolver o problema e mostrando como cada agente separadamente, nada desse negócio de cada família, a sociedade, ao governo e à comunidade atuar para resolver esse problema. Não funciona, tem que ser assim, cada um faz o quê? Seja detalhado, que seja detalhada a sua explanação. Isso vai garantir a você 200 pontos. E se nós somarmos tudo isso, isso vai garantir a você 1000 pontos. Nós vamos voltar no próximo semestre para tratar também de possíveis temas que podem ser propostos na prova de redação do Enem. Mas desde já, leve em conta esses critérios de correção, dê uma olhada nos temas que já caíram no Enem, dê uma olhada nas redações nota 1000, o que foi que o pessoal escreveu para tirar nota 1000, e aí você sabe, nós aprendemos por imitação, né? E nós voltamos a conversar em breve, tá bom? Até mais. Professora Cida, muito obrigado pelas suas explicações e nós ainda teremos mais uma aula especial de redação para você que vai prestar a Unicamp. Fique atento, nós vamos divulgar isso no site da Unip Objetivo e o Atualidades Online fica por aqui. Obrigado.